Glória a Deus. Vamos orar. Nós declaramos, Pai, nessa noite, a Tua palavra como espada, com a eficácia, para trazer, Senhor, corte entre juntas e medulas, alma e espírito, e trazer, Senhor, discernimento entre pensamentos e intenções do coração, porque nada está encoberto diante dos Teus olhos, porque o Senhor é aquele que expõe todas as coisas. Aleluia, porque é ao Senhor que todos havemos de prestar contas um dia. Nós também declaramos, Pai, o poder da Tua palavra que diz que para isto, Senhor, ó Deus, para um momento de libertação, de salvação, de transformação, de restauração, de abertura de cadeias, ó Deus, se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ó Deus, e declarar o reino de Deus, e trazer o reino de Deus, e colocá-lo em nossos corações. Declaramos que maior é quem está em nós do que aquele que no mundo está, diante do poder do Senhor e da Tua palavra, do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Nós declaramos aqui, Senhor, mentes livres, todo o cativeiro de Satanás removido, ó Deus, fortalezas destruídas, sofismas cancelados, e que haja, Senhor, agora mentes livres para ouvirem a Tua palavra, ó Deus, e corresponder com Teu Espírito. Faça isso em nosso coração, em nossas mentes, em nosso meio. Vem, Senhor Jesus, Tu és o Rei da Glória. Vem, Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade. Fale conosco, para que a Tua igreja viva plenamente a vida abundante que Jesus já nos trouxe nele mesmo. Aleluias. Glória a Deus. Quando vocês quiserem, pode apagar, tá? Um pouco as luzes. E antes disso, de nós irmos ver o que é que o Senhor vai nos falar ao coração hoje, eu queria contar de uma época, que foi aquela época que muitas pessoas viveram aqui na igreja, uma época de muito poder de Deus revelado, uma época que a gente entendeu um pouco mais sobre aquela visão de Isaías, quando ele ali no capítulo 6, tem uma visão do Todo-Poderoso em sua glória, em sua majestade, e ele então, um profeta chamado por Deus que estava alertando o povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo ao conserto, dizendo sempre em suas mensagens, ai de vós, ai de vós. Mas chega um momento então que Isaías, ao contemplar essa glória do Senhor, ele olha para si mesmo e fala, ai de mim, porque também sou homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí o Senhor, que é aquele que resolve todas as coisas, quando nós clamamos a Ele, a Bíblia fala que Ele então mandou um anjo tirar uma pedra, né, do altar, um fogo do altar, e purificar os lábios de Isaías, e prepará-lo para aquilo que o Senhor havia determinado que ele fizesse. E nessa época, uma época assim de tanta revelação do Senhor, tanto derramamento do Espírito, tantas experiências que nós tivemos, eu comecei então a me abrir muito mais para o meu Deus e dizer, Senhor, eu quero conhecer-te mais, eu quero ver-te mais, eu quero viver muito mais aquilo que o Senhor tem, eu quero entender mais, eu quero mais, Senhor, eu quero mais do Senhor. Se o Senhor tem 100%, então não vou me conformar com 90%. Eu particularmente comecei a me abrir mais, desejando, orando, clamando, e eu sei que outras pessoas também, porque essa é a razão do Senhor derramar do seu Espírito, uma transformação, uma aproximação do Senhor, um entendimento de quem Ele é, do que Ele quer de nós. E eu me lembro que Deus começou então a mostrar tantas coisas na minha vida, começou a trazer revelação do meu próprio coração, de algumas coisas que eu precisava alinhar com a sua pessoa, alinhar com a santidade. E eu lembro que nessa época chegou em minhas mãos o material do pastor Cote, e é um material de muito confronto, que Deus usa para ir lá no fundo do nosso coração, e eu comecei então a ouvir aquele material, porque era de áudio, a ver as mensagens em vídeo, a ler os livros, e eu lembro que por várias vezes eu tive que parar o momento de leitura, ou de ouvir aquele material, e ali às vezes até chorando, confessar certas coisas, concordar com Deus a respeito de algumas coisas que Ele havia mostrado, e repreender
ações malignas e receber a cura do Senhor em algumas coisas. E esse processo do Senhor foi se intensificando em meu coração. E nesse meio tempo, eu sei que os irmãos lembram que nós juntamos um grupo aqui de 9 ou 10 mulheres, algumas líderes, e nós fomos lá para Curitiba, na Jocum. E eu lembro que nós fomos muito ministrados ali. Era palavra de confronto, palavra assim que de certa, assim pelas mãos do Senhor trazia esclarecimento de algumas coisas ocultas começavam a vir à tona. E algumas cadeias começavam a se romper. Foi um momento muito lindo da parte de Deus em nossas vidas. E eu me lembro assim, de uma situação em particular, quando a gente estava assim, numa estradinha de terra, porque a gente foi para a periferia de Curitiba, um lugar bem simples. E a gente, na hora do almoço, então, ia para um certo lugarzinho lá, comprar um doce, um sorvete. E, de repente, uma das nossas meninas saiu em disparada na frente. E ela estava ainda face a face com Deus, mesmo a gente saindo assim, porque a proposta era essa, face a face com Deus. E depois, sabendo dela, ela falou assim, naquele momento, Deus me trouxe lembranças da minha infância. E essas lembranças me foram muito agressivas para mim, porque eu não sabia daquilo. Quando eu passei por aqueles traumas na infância, aqueles abusos, aquela menina, né, no caso uma criança, ela colocou isso no mais íntimo da sua mente, fechou e ela não se lembrava de nada, ela não sabia que tinha passado por aquilo. Mas é porque naquele ambiente para onde nós fomos, naquela oficina da alma, o Senhor trouxe à tona as feridas para serem curadas e haver o alinhamento de uma nova imagem criada à semelhança de Jesus começar a surgir. Eu estou falando tudo isso, porque é isso que Deus ainda tem hoje para a nossa vida. Ainda hoje eu ainda continuo na mesma disposição. Ainda hoje eu continuo dizendo, Senhor, mostra as coisas antigas com as quais porventura eu esteja ligada. Mostra aquilo que não está alinhado contigo. Mostra aquilo que é velho, que precisa ser tirado da minha vida. Mostra aquilo que tem entristecido o teu espírito. Mostra aquilo, Senhor, que tem impedido um fluir muito mais abundante do Senhor no meu coração. Mostra, Senhor, traz a luz, traz a luz, traz a luz. E o Senhor tem trazido a luz à minha vida. E também tem trazido a luz ao meu coração para que eu possa compartilhar com os irmãos. Porque o Senhor vai destravar vidas hoje em nome de Jesus. O Senhor vai romper cativeiros hoje em nome de Jesus. O Senhor vai trazer conhecimento hoje de corações naquilo que não está alinhado com Deus em nome de Jesus. E em nome de Jesus nossos corações vão se arrepender e nós vamos nos ajustar com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém? Estamos abertos aí na oficina da alma do Senhor? Aleluias. E nesse entendimento, queridos, eu li um livro que nosso discipulador indicou para o Malci e para mim, que fala sobre lealdade e deslealdade. E hoje, muitas cadeias vão se romper, muitos entendimentos vão ser libertos de fortalezas, de mentiras, de enganos, a respeito desse assunto, a respeito de qualquer cativeiro que porventura nós estejamos. E eu coloquei assim, lealdade é uma proteção dentro dos muros. Então, nós somos aqui uma igreja local, que está aqui com a finalidade de trazer o reino de Deus, de expandir o reino de Deus, através de Jesus. De levar o reino de Deus, que fala de salvação, de libertação, transformação e tudo mais, daquilo que nós já temos experimentado. E nessa igreja local, da qual fazemos parte, aonde somos um exército, nós precisamos entender que esse local precisa ter proteção dentro dos muros desse ambiente espiritual, dessa comunidade aqui, da qual fazemos parte. Precisa haver proteção, e essa proteção, um dos fundamentos dessa proteção é a lealdade. Talvez o fundamento principal dessa proteção é a lealdade. A deslealdade, eu coloquei como a quinta coluna, e não vou falar agora o que significa a quinta coluna, mas você vai entender no decorrer da mensagem. Eu vou falar o que é a quinta coluna. Mas eu sei que Deus vai ministrar coisas em nosso coração. Eu lembro que quando eu li esses livros,
O Senhor falava, está vendo, filho, aquela sua atitude? Está vendo aquele seu jeito de pensar, seu jeito de agir? Isso está errado. E Deus apontava, mostrava para mim o nome do pecado, para que eu pudesse me arrepender e me alinhar, guarda essa palavra, me alinhar com a vontade do meu Deus. Lealdade no latim significa legale, que também significa de acordo com a probidade, nós vamos explicar um pouco melhor. E essa probidade significa a observação rigorosa dos deveres da justiça moral. Também significa a observação dos deveres da honra. A lealdade, ela procede conforme as leis de honra, leis do dever que cada um sabe que tem e precisa desenvolver. Essa lealdade significa fidelidade aos compromissos assumidos por cada um. Essa lealdade, ela trabalha dentro de um ambiente de franqueza, porque a lealdade é franca, é sincera. A lealdade trabalha dentro de um ambiente de retidão, daquilo que é correto diante de Deus. A lealdade não é espontânea e nem barata, mas ela resulta de uma decisão consciente, pode custar caro. Ela é uma forma de nobreza e tem a ver com sacrifício. Quem não quer ser leal não está disposto a se sacrificar. Porque a lealdade exige de nós renúncia. Mas o Senhor Jesus, que é a pessoa mais leal que nós conhecemos, está aqui para nos ajudar, amém? Pelo seu Espírito. Não é uma obrigação, a lealdade é uma escolha. Ninguém pode obrigar ninguém a ser leal. É uma decisão do coração, porque a lealdade começa no coração. A atitude vai apenas expressar aquilo que está no coração. Então, é uma escolha. Eu escolho ser leal, eu escolho me comprometer com todos os fundamentos da lealdade, com tudo aquilo que a lealdade significa. A lealdade está amparada em valores, não em sentimentos. Eu não estou sentindo hoje, então eu não vou ser leal à minha esposa, eu não vou ser leal aos meus filhos, aos compromissos, à minha célula, aos meus líderes. Eu não estou sentindo, não tem a ver com sentimento. A lealdade tem a ver com valores estabelecidos no coração, valores que são fundamentos ensinados pela palavra de Deus. Amém? E nós sabemos, amados, que a crise maior que nós temos visto hoje aqui no Brasil, que seja na Grécia, na Síria, ou qualquer outro país aí, que nós possamos ter um pouco de entendimento, a crise maior hoje é na moral, é no caráter das pessoas. As pessoas não estão se importando mais se tem ou se não tem caráter. Não estão trabalhando mais para serem bons caráteres. E a palavra de Deus trabalha com isso, porque o Senhor Jesus nos deu exemplo de um bom caráter, de uma pessoa leal. É em atitudes de lealdade e fidelidade, ou na ausência dessa lealdade, dessa fidelidade, que nós descobrimos, que nós conhecemos e podemos avaliar o que há de mais vil, aliás, de mais nobre ou vil, honroso ou mais baixo no caráter de uma pessoa, começando por nós mesmos. Isso que nós vamos ver não é para a gente ficar agora pensando em quem é desleal, é para nós olharmos para nós mesmos. A proposta é, olhe para si. Lembra daqueles dois que chegaram no templo para orar? Um religioso, que orava muito, que jejuava muito, e um publicano, desprezado pela sociedade e chamado de pecador. A Bíblia fala que o fariseu então orava alto, mas ele orava de si para si. Na verdade, a oração dele era mais uma massagem no ego dele. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse homem aí. Eu jejuo, eu oro, eu faço isso, tal. Não sou como ele. A palavra de Deus fala que o outro, pecador, acusado, nem ousava levantar os olhos, mas ele dizia simplesmente, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu reconheço que eu sou pecador. E a Bíblia fala que foi este e não o outro que voltou justificado para a sua casa. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então hoje é noite para nós nos humilharmos na presença daquele que é Deus, reconhecermos nossas falhas, sairmos daqui justificados no sangue de Jesus. Aleluia. A lealdade torna sua alma nobre. Nós somos pessoas nobres, pessoas de muito valor, pessoas preciosas, pessoas raras.
quando nós então assumimos viver de acordo com as normas da lealdade. Também não é difícil ser leal, mas é raro. Por que não é difícil? Porque uma pessoa que se sujeita à palavra de Deus, se sujeita aos princípios da palavra de Deus, ela vai ter que ser leal. Porque a palavra de Deus, do começo ao fim, trabalha no caráter do crente para que ele seja leal. Então, não é uma coisa difícil no poder do Espírito, mas é muito raro hoje em dia. Mas aqui estão os leais no Senhor, amém? Amém, queridos, eu creio. Exemplos bíblicos de lealdade. E como eu não podia deixar, de falar, na história de Davi encontramos exemplos dele mesmo e de outros que nos ensina a respeito do que é o valor da lealdade. Davi, ele foi leal até o fim àquele que era o seu rei. Lembra de Saul? Mesmo entendendo que Deus o havia ungido para assumir o lugar de Saul. Davi era muito jovem quando Deus ungiu a rei. Davi entendeu. Mas Davi, ele sabia uma coisa, ele aprendeu desde cedo um princípio. Quem é leal ao Senhor, quem é leal ao seu líder, aquele que ele sabe que é ungido de Deus, nunca vai agir de tramóia, de jeitinho, de manipulação, para que a coisa aconteça logo. Porque quem espera em Deus, não faz as coisas acontecerem, mas espera em Deus. Porque a gente entende que a espera é, da parte de Deus, um tratamento para que a gente seja aperfeiçoado nele. A espera, gente, é uma bênção. A espera é a escola de Deus. A espera é o agir de Deus para que a gente aprenda a depender dele, senão a gente vai sempre querer fazer as coisas do nosso jeito. Então, quando o Senhor nos deixa esperar, quando a gente quer acelerar, Deus fala, espera. Espera, Davi soube isso. Não é à toa que existem citações, desde quando Davi, lá em 1 Samuel, é citada até o final da Bíblia. A pessoa que eu acho que mais é falada ali é de Davi. O homem segundo o coração de Deus. E é só a gente observar a vida desse homem, tirando aquele fato terrível, que ele foi desleal, sim, mas ele sofreu as consequências e se arrependeu. Mas ele não era uma pessoa desleal, ele era leal. Ele vivia no princípio da lealdade. Teve um pequeno, uma falha terrível, mas ele logo voltou novamente a ser o que ele era. Ele não falou mal e não permitia que alguém falasse. Ele teve chance de se vingar, mas esperou a justiça do Senhor. Mais ou menos de 10 a 15 anos, Davi foi perseguido por Saul, simplesmente porque Saul tinha ciúmes de Davi. Porque o coração de Saul se encheu de inveja em relação a Davi. Ele nunca teve nenhum motivo para fazer nada contra Davi. Mas pelos ciúmes, pela inveja, ele perseguiu esse moço. E várias vezes ele quase matou e Deus livrou, se você for ler a história. Mas Davi nunca ficou falando mal. Você não vai ver ele falando mal nenhuma vez. E nem permitindo que outros falassem ou fizessem alguma coisa contra Saul. E nós vamos ver um pouco dessa história. Davi conhecia princípios de autoridade. E por ser leal ao seu Deus, ele era leal às pessoas. Porque todo princípio de lealdade começa com a nossa lealdade ao Senhor. Nosso compromisso com o Senhor. Veja só, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. É Davi falando. Pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Essa já era a segunda vez que Davi, então, ali sendo perseguido por Saul, teve a oportunidade de matar Saul. Primeira vez ele estava no banheiro lá na caverna, a Bíblia fala que ele chegou bem pertinho, ainda cortou um pedacinho da orla da roupa de Saul. Mas depois ele se arrependeu e ele confessou, pediu perdão, porque ele havia cortado um pedacinho da roupa do ungido do Senhor. Ah, mas Deus já havia reprovado. Ah, mas Deus não era mais com ele. Ah, mas ele era um atormentado. Mas Davi reconhecia, é o ungido do Senhor. E quem vai fazer alguma coisa não sou eu. Se o Senhor quiser fazer, Ele faça. Mas eu não vou levantar, porque eu conheço os princípios de lealdade. E eu sei que quando Deus faz, eu não preciso fazer nada.
Amém? Então, essa aqui era a segunda vez então que Davi, que estava sendo cercado por Saul. Aliás, que ele estava tentando cercar Saul. De repente a Bíblia fala que caiu um sono pesado sobre Saul, sobre os seus soldados. Davi então vai de mansinho. Aí ele chega bem perto lá de Saul. Ele pega a espada de Saul. Aí ele sai de mansinho e grita lá de longe para Abner, o comandante de Saul: ei, onde você estava? O que você estava fazendo que deixou que eu me aproximasse tanto do ungido do Senhor? Por que você não estava protegendo ele? Mas aí, nesse momento, porque a última vez que Saul persegue, Saul se quebranta e fala para ele essas coisas. Ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor, porque ele já tinha aprendido o princípio. Nós, independente de como o ungido do Senhor, aquela pessoa que está sobre nós como autoridade, age, não nos dá a liberdade de levantarmos a mão, de levantarmos a voz, de abrirmos a boca e de falarmos coisas, porque isso é caminho de morte. E a pessoa que anda nesse caminho e não se arrepende, lá na frente ela vai ver que o negócio é feio. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, quando a gente espera a hora de Deus acontecer, e nesse processo espera mesmo, a gente vai chegar lá na frente e algumas coisas das quais nós fazíamos tanta questão, já não são tão mais importantes. Porque nesse tempo de espera o Senhor vai tratando, vai ministrando, aí quando o Senhor nos coloca no lugar que Ele quer, aí você já está maduro, entendeu? A espera é uma bênção. Nós o vemos pelas páginas da palavra de Deus, fugindo, chorando, fugindo, guerreando, Davi, mas sempre sendo leal. Ele chorou muito, fugiu várias vezes, fugiu de Saul. Depois, mais para frente, agora já sendo rei, vai fugir do próprio filho, nós vamos ver isso. Mas ele não fazia justiça com as próprias mãos. Não comprava uma briga que Deus não mandou ele se envolver, mas ele esperava no Senhor. Ele sabia que no Senhor esperamos e não fazemos acontecer. Davi entendia o princípio da bênção e da maldição que acompanha o leal e o desleal. Nós vamos ver na história, se você for ler a palavra, que todo desleal, todo traidor, todo aquele que parece que está, mas não está, parece que é, mas não é, ele parece estar andando com um espírito de morte do lado dele. Se ele não se arrepender lá na frente, alguma coisa na vida dele vai morrer. E eu não estou falando de morte física, gente. Muitas vezes, o que o Senhor tem tão lindo para a nossa vida começa a necrosar, começa a morrer, porque esse espírito de deslealdade entrou e a gente não percebeu. Ele fala assim também, em outra situação: então ele me ordenou, vem aqui e mate-me. Estou na angústia da morte, mas ainda vivo. Vou explicar o que significa esse texto. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os para ti, meu Senhor. Então Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. O que aconteceu aqui? Chegou um amalequita, que havia passado pelo acampamento dos israelitas, que haviam brigado com os filisteus, e os filisteus então foram com tudo sobre o exército de Davi, aliás de Saul, e muitos morreram. E dentre esses que estavam mortos, também estavam mortos os filhos de Saul. E o jovem está falando assim para Davi: olha, Davi, eu cheguei lá, e ele estava quase morto, porque ele havia se jogado sobre a espada dele. E ele então pediu para que eu terminasse de matá-lo. E eu matei. Ele pediu, sabia que ele não ia sobreviver. E eu trouxe como sinal da minha lealdade a você o bracelete e a coroa dele. Sabe aquela pessoa que se aproveita de uma situação de miséria para se aproximar do outro querendo ganhar alguma coisa com isso? Isso é deslealdade. A Bíblia fala que Davi ficou indignado nessa hora. Ele chorou. Ele não se alegrou com aquele que muitos achavam que era o seu inimigo. Ele não festejou quando muitos esperavam que ele cantasse agora. É a minha hora de cantar a música Sabor de Mel. Ele não fez isso. Ele não fez uma canção de
Ah, Senhor, o Senhor me deu vitória sobre os meus inimigos, porque ele não tinha Saul como inimigo, ele sabia que era o ungido do Senhor. E ele se entristeceu nesse momento, porque ele era leal. O desleal não entende, no caso daquele amalequita que quis agradar Davi, depois esse homem acabou sendo morto, ele morreu. Ele achou que Davi fosse colocá-lo como o primeiro da sua guarda real. Agora Davi vai ser rei, então eu quero ser aquele que vai estar do seu lado, porque eu levei para ele a cabeça de Saul, levei o bracelete de Saul, levei a coroa de Saul, levei... Aí Davi, não, comigo não é assim. Você pensa que me conhece, mas você não conhece o meu coração. O mundo está aí correndo atrás de oportunidades, ensinando que a deslealdade é o melhor caminho para você chegar primeiro. Não é assim que eu penso, não é assim que eu vivo. Você colocou a mão sobre o ungido do Senhor, se fosse para matá-lo, eu teria matado. Aí o negócio ficou feio para aquele amalequita. Quem quiser depois conferir, né, o texto, eu já passei aí, mas está lá em 2 Samuel capítulo 1. Não terá benefício da parte de Deus ou de quem realmente entende os princípios para pessoas que agem com deslealdade. Davi não fez canção de vitória na morte daquele que o perseguia, porque ele era o seu rei. Ele fez canção de lamento. Aí, em 2 Samuel, Saul faz uma longa canção. Aliás, Davi, né? Só coloquei aí 2 versículos. Saul e Jonatas, ele está cantando isso com os demais. Muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem por aquele que se vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Ele chorou, ele jejuou com seus soldados, e ele fez uma canção de lamento, e nem depois que Saul havia morrido, ele ousou falar mal dele. Ele teve respeito. Exemplo de deslealdade, para que nós possamos identificar. Se você, por acaso, identificar alguma coisa na sua vida, glória a Deus. Muitas vezes eu estou lendo alguma coisa, algum livro, a palavra de Deus, eu identifico coisas na minha vida. Deus... Aí o Senhor fala, eu estou trazendo à tona, minha filha, para você ser liberta. A vergonha é ficar com capa de Naamã e a lepra comendo Naamã. Mas quando Naamã se humilhou no rio, veio a cura, tirou a capa e foi se humilhando conforme o Senhor instruía. Então não há vergonha em reconhecer, é preciso reconhecer para o Senhor sarar. Joabe. Ele tinha um espírito independente, eu vou falar um pouco sobre isso. E muitas pessoas, elas não, por ter o espírito independente, elas não são desleais. Mas o espírito independente, não sujeito à autoridade, não sujeito aos princípios da palavra, pode levar a pessoa pela estrada da deslealdade. Lá na frente ele vai cair. Lá na frente o inimigo pega na deslealdade. E Joabe foi uma pessoa assim. Ele tinha um espírito independente. Eu mesma pude identificar esse espírito independente em mim. Algumas vezes eu falei, meu Deus, eu agi assim. Por quê? A pessoa de espírito independente, muitas vezes ela não depende das pessoas, ela tem as suas próprias ideias, ela sabe o que fazer, ela sabe como agir. E se não tomar cuidado, isso vai trazendo um pouco de autossuficiência. E ela então começa a se fechar para o entendimento de que é um perigo você andar sozinho. É um perigo você fazer as coisas segundo você acha que é certo, mesmo que o seu líder esteja errado. É um perigo você fazer o que é certo só porque ele está errado. Ah, mas ele não é um sem noção. Ah, mas ele não tem tanto discernimento assim. Mas ele ainda é o ungido do Senhor. E aquele que age com espírito de independência e não se sujeita, vai chegar fácil na estrada da deslealdade e cair. E não é isso que Deus tem para o seu povo. Ele era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, que era irmã de Davi, e se tornou o comandante do exército do seu tio e rei. Então ele passou a ser o braço direito de Davi. Já teve vezes Davi não ia à guerra, quem ia no seu lugar? Joabe. Era o comandante de guerra de Davi. E seu sobrinho também. Ele era ousado, corajoso, voluntarioso, andava com Davi sempre do seu lado, mas em algumas situações Davi lhe deu ordens que ele ignorou, fazendo conforme achava ser melhor. Davi falava, ele não questionava, mas quando chegava na hora da decisão, ele fazia do jeito que ele achava que era melhor. E várias vezes ele fez isso. Ele estava assinando ali um decreto de morte sobre ele, um decreto de maldição.
Mesmo quando parecia que por fazer as coisas desse jeito, nada estava acontecendo, estava tudo legal. Estou dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, fazendo isso, fazendo aquilo. É assim que eu acho que está certo. É assim que vai ser e nada vai me acontecer. E nós vamos então ver um pouquinho da história de Joabe. Primeira coisa que fica claro na palavra de Deus que ele fez, contrariando Davi, fazendo diferente daquilo que o rei, ungido do Senhor, havia ordenado. Ele não seguiu o exemplo de Davi, Joabe. Ele matou Abner, a traição, quando Davi havia feito um acordo de paz. Abner foi o comandante de guerra do exército de Saul. Aí Abner então procura Davi e fala: eu quero fazer agora um acordo de paz com você. Agora eu quero andar com você. Eu reconheço que você é ungido de Deus. Ele estava até então apoiando Isbosete, que era o filho de Saul, mas aí ele entendeu, não. Se Deus ungiu Davi, se Deus tem realmente uma palavra para Davi, eu vou deixar esse rapaz que está querendo ser um desleal com Davi e vou começar a acompanhar Davi. Mas também Abner, num conflito de guerra, no momento de guerra, havia matado o irmão de Joabe. Então não tinha motivo para ficar com amargura, porque se a pessoa está na guerra, ela pode matar ou morrer. Mas aí vamos ver o que aconteceu. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Ou seja, que rei sem noção? Você não tem discernimento. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você não sabe o que está fazendo. Por que você não me esperou chegar para tomar a decisão? Tem alguns liderados que agem assim. Só falta colocar o líder na parede e falar assim: ei, deixa que eu decido que eu sou melhor que você. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito porque eu sou melhor que você. Pode até ser que você seja melhor, mas ele ainda é ungido do Senhor. Esse é princípio que Deus não quebra. E o Senhor está me ensinando isso. E esse princípio traz proteção ao nosso coração. E nós somos mais felizes quando obedecemos ao Senhor. Aí ele falou: conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganá-lo, porque era assim que Joabe pensava. Estava havendo conspiração em Abner. Observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe, o desleal, enviou mensageiros atrás de Abner. Vocês viram que eu coloquei por minha conta, tá? E eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Faz as coisas meio que escondido. Não pede autorização, não pede opinião. Porque afinal de contas o Espírito de Deus também está sobre mim. Aí vai fazer igual Miriam e Arão. Porque afinal de contas Deus também fala com esse profeta aqui. Mas foi aquele profeta que Deus levantou como líder. Vai chegar a sua vez. Espere. Enquanto isso, Deus está fazendo o quê? Trabalhando em nossos corações, não é? A espera é uma bênção. Quando a espera é na presença de Deus. Hoje o Senhor está trazendo libertação nesse lugar. Cativeiros do inferno estão sendo destruídos em nome de Jesus. Eu creio que pessoas vão sair daqui libertas. Enganos do inferno, mágoas, ressentimentos vão cair por terra em nome de Jesus. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo feriu no estômago, e Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Esse foi o pretexto que ele deu. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe, e de toda a sua família jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra pela espada ou quem passe fome. A maldição foi declarada, coisa terrível, né? Porque Davi, na verdade, está aqui falando aquilo que a palavra de Deus já havia colocado como lei. Esse é o preço da deslealdade. Esse é o preço da insubmissão. Esse é o preço da rebeldia. Mas Davi ainda continuou com ele. E ele achando que estava tudo bem, vamos ver o que ele faz mais. A pessoa de espírito independente vai sempre na contramão de seu líder. Parece que as regras só servem para os outros, não para ele.
só quer fazer o que ele decide que é importante, como as coisas que faz na sua independência tem dado certo, pensa que Deus é com ele. Veja bem, Deus não viola os próprios princípios, certo? Então Deus nunca vai ser com a pessoa que vai ser desleal, mesmo que pareça que é. Existem vários e vários casos, queridos, que nós temos visto por aí de pessoas desleais, de pessoas desonestas, algumas por ignorância, algumas porque não foram esclarecidas, algumas porque não tiveram entendimento, aí o Senhor dá e graças a Deus se arrepende, mas muitas mesmo pela dureza do coração. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito feliz. Eu e Moacir conversamos com algumas pessoas numa situação. E aquela tarde foi uma tarde de cura. O poder de Deus tremendo, eu creio que caiu ali. E uma das pessoas ali, chorando, falou assim: pastor, eu não passava de frente da igreja, porque eu tinha muita mágoa de vocês, muita mágoa do irmão. Eu queria que vocês dessem errado. Eu cheguei a desejar o mal para vocês. Gente, pensa que isso me deixou pensando mal da pessoa, isso me trouxe alegria. Quando as feridas são abertas, o médico dos médicos vai lá e trata e traz o remédio. E a outra pessoa com ela falou assim: pastor, na minha casa, garrafas e garrafas de café muitas vezes eram tomadas enquanto a gente conversava. E o assunto principal era o pastor falando mal. E essas pessoas não foram abençoadas com as coisas que disseram a respeito. Ficaram travadas no tempo, amarguradas, entristecidas. Mas quando resolveram contar, colocar para fora, Deus trouxe a cura. Deus trouxe libertação. E tem que ser muito nobre para confessar um negócio desse. Tem que ser muito de Deus para abrir o coração e falar. Porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra de Deus. Afinal de contas, eu tenho mais discernimento que o meu líder, né? O espírito independente pode falar. Ele é um sem noção. Eu estou querendo ajudar naquilo que ele não enxerga. Mesmo que seja, Deus só trabalha com princípio de liderança. Outra coisa que Joabe fez, ele matou Absalão. Quando Davi deu ordem para poupar a vida de Absalão, depois de tentar subornar também um que era leal. Porque o Absalão, que nós vamos ver daqui a pouco, ele se volta contra o pai dele, um espírito de deslealdade entre Absalão, de rebeldia, de traição. Ele quer tomar o reino do pai, ele vai contra o pai, ele tenta matar o pai. Mas aí Davi, que está fugindo, chorando, chateado, chega e fala assim: olha, por amor de mim, eu sei que na guerra normal, Absalão deveria ser morto, ele é um traidor, ele se levantou, mas por amor de mim, porque é meu filho, não o mate, preserva a vida dele. Aí aconteceu o seguinte: um homem o viu, porque aí Absalão estava perseguindo tal, de repente Absalão com aqueles cabelos cheios de ouro, pesados, o cabelo dele fica enganchado numa árvore, e Absalão não consegue sair daquela árvore, fica pendurado. Aí chega um jovem, vê aquela situação e vai contar para Joabe. Um homem o viu e foi informar a Joabe: acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e cinturão de guerreiro. Interessante que parece que o preço da traição, né, para o traidor sempre é prata. Lembra de Judas Iscariotes? 30 moedas de prata para trair Jesus, para ser desleal. Olha só o que o jovem leal respondeu. Não tem nem nome esse moço aí na Bíblia, nem fala qual é o nome. Mas o homem respondeu: mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de pratas, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Nós ouvimos o rei ordenar a ti, a Abisai e a Itai: protejam por amor a mim o jovem Absalão. Eu não vou ser desleal não, Joabe. Não vou triscar no moço, não vou tocar no moço. Eu sou leal. Pode ser o dinheiro todo do mundo, eu vou ser um homem de honra, de nobreza. A minha palavra é o que vale.
O que Deus colocou no meu coração, eu concordo, e é assim que vai ser. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente, o jovem ainda fala, contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele. E tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse, não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe, porque esses desleais sempre têm os seus seguidores, né? Cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Ele não se sente à vontade com quem tem o coração fiel. Não vou nem dar ouvido para você. Você está falando demais. Você é muito santo. Você está sempre do lado de lá mesmo. Mas você é eu vou falar essa palavra, meu marido, porque eu pesquisei se era uma palavra incorreta. Não é. O significado da palavra puxa-saco. Eu pesquisei a raiz, tudo significa só alguém que está querendo bajular, né? Então muitos falam para aqueles que estão querendo fazer as coisas certas, você é um puxa-saco do pastor, você é um bajulador, você é isso. Se o coração estiver correto, tem que ser mesmo aquele que está ali do lado. Ó, pastor, pode contar comigo. Olha, meu líder, pode contar comigo. Eu sei que muitas vezes você vai errar, e eu não vou nem concordar com você, porque o leal não significa que ele vai concordar sempre com o seu líder. Eu tenho procurado cada vez mais ser leal ao meu marido como pastor, a estar ali com ele. Mas algumas vezes nós pensamos diferente em algumas coisas, e isso, num ambiente saudável, é bom, porque a gente começa a ajustar algumas coisas. Então, o leal é aquele que fala, eu estou com você, mesmo que eu pense diferente de você. E não vou permitir que alguém fale contra você, porque eu estou nessa unidade, nessa aliança. Outra coisa que ele faz, ele mata Amasa de maneira traiçoeira, porque esse é o jeito do desleal agir. De novo, para eliminar a concorrência. Amasa, agora, o comandante do exército de Absalão, você vê que é sempre o comandante que ele gosta de matar, né? Ele faz um trato com Davi. E Davi, então, porque ficou chateado. Davi percebeu, esse cara é perigoso. Ele teve coragem de matar meu próprio filho. Ele teve coragem de botar a mão naquilo que era mais precioso para mim. Esse cara, é um perigo andar com ele. Então, veja só. Essa é a palavra de Davi. Depois que Absalão havia sido morto, depois que Davi volta para o trono, volta para Jerusalém, volta para ser o rei de Israel. Então Davi fala, digam a Amasa, que era o comandante do exército de Absalão, você é sangue do meu sangue, que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Davi queria colocar o desleal para fora. Aqui nós temos aprendido, amados, a lidar com toda essa situação. Pode ser que alguma deslealdade foi identificada aqui em nossos corações, mas Deus não quer que você vá para fora. Deus quer que você e eu fiquemos e sejamos tratados. Não é para abandonar o barco, não é para deixar o ministério, não é para deixar o lugar onde Deus te colocou, a não ser que Ele te dê uma ordem, e você, com toda a direção de Deus, com respeito, vai chegar e falar assim, olha, eu estou indo, pastor, quero sua bênção, porque isso, mas da maneira santa, correta, saudável, mas não para abandonar o barco. O que o Senhor quer fazer é tratar com o nosso coração. Aí, olha só o que aconteceu. Ele ficou sabendo, Joabe. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Amasa conversou com Davi, foi embora. Joabe vestia seu traje militar. Aliás, aqui foi num dia de batalha, perdão. Não foi no encontro. Eles estavam aqui juntos para batalhar contra um inimigo juntos. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Né? Traidores gostam de beijo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele, golpeado no estômago, suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. O desleal se engana achando que não haverá contas prestadas de seus atos independentes, só porque nada parece acontecer. Ele continua fazendo laços para si mesmo e até para aqueles que concordam com ele, como aconteceu com Datã,
Corá, Datã e Abirão, que foram tragados, ele mais 300, quando Moisés fez prova. Então, se Deus é comigo ou com vocês, nós vamos fazer uma prova aqui. E a Bíblia fala que naquele dia se abriu o buraco e eles caíram todos, os desleais, no buraco. Então a pessoa faz laço para si mesma e aqueles que andam com eles acabam caindo junto. Cuidado, o rei está de olho. Cuidado. Tenha o temor do Senhor. O rei Jesus vê todas as coisas. O olho daqueles que contemplam todas as coisas está sobre vocês, sobre mim, sobre nós. Tenha temor de Deus, vamos ter temor do Senhor. No caso aqui, Davi, que parecia que não estava se importando, né, que não estava fazendo nada, deixando Joabe muito seguro. Olha só, ele agora está para morrer. Ele agora está à beira da morte. Ele agora está passando o trono dele para o filho dele, Salomão. Muitos anos haviam se passado depois desses acontecimentos. Mas ele fala para o filho dele: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zerua, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Joabe que, quando Salomão, antes de Salomão ser colocado como rei, sabe o que ele faz? Sabendo que Davi já havia colocado no seu coração que quem seria rei era seu filho Salomão, Joabe, o desleal, ele então conspira contra Salomão e consequentemente contra Davi e se junta com seu exército a Adonias, o outro filho de Davi, para quem não era o trono. E a Bíblia fala, se vocês quiserem ler lá no 2 Reis, que Adonias foi morto e que Joabe foram mortos. Porque no reino, gente, não pode haver deslealdade. Não estou falando aqui que Deus vai matar alguém, não é isso. Mas naquela época, a proteção da igreja, os muros da igreja é a lealdade. O 5º elemento é a deslealdade. Aí eu vou contar uma história para vocês. Houve um rei que foi contra uma cidade que era muito protegida. Ninguém conseguia entrar naquela cidade, os seus muros eram muito fortes. E aquele rei então fez acampamento, sitiou toda aquela cidade e decidiu então acabar com aquela cidade, entrar pela cidade e destruir toda aquela cidade, tomar a cidade. Aí alguém se aproxima dele e fala assim: mas me diga, como é que o senhor vai fazer isso? Nunca alguém antes conseguiu entrar aí dentro. Esse rei sabia, aliás, esse homem sabia que esse rei trabalhava com 4 colunas, 4 fundamentos dentro do seu exército. Por acaso o senhor tem alguma coisa mais que eu desconheça? O senhor tem algum plano B, assim, alguma coisa, né, um grupo especial de guerra, uma elite, uma especializada? Aí ele fala: eu tenho a 5ª coluna. 5ª coluna? O senhor tem 4 colunas, tem a 5ª agora. E qual que é essa coluna? A minha coluna está lá dentro. Lá dentro dos muros? É. A minha coluna são os meus espiões que estão lá dentro, faz parte deles. E eu fiz um acordo. E ele, na hora certa, vai me entregá-los, vai entregá-los para mim. Na hora certa, eles vão abrir as portas da cidade. E eu vou entrar com o meu exército e vou destruí-los. Muitas vezes o lugar está tratado, está fechado, está selado, está guardado, protegido. Aí alguém começa com princípios de deslealdade, porque começa a falar assim: você não acha que esse líder está faltando um pouco de unção? Meu Deus, como ele está frio. Ele já foi melhor antes. Antigamente ele orava mais. Que falta de unção. Tudo isso porque ele acha que ele tem essa unção, né? Você não acha que está muito... Pode ser que essa pessoa discerniu realmente alguma coisa, viu, mas se você discerniu e viu, não é para acusar, não é para ser desleal, não é para boicotar o líder, a célula, a igreja, o grupo, a rede. É para orar por ele, jejuar por ele, trabalhar com ele. E você vai ser uma peça fundamental da parte de Deus para ver aquela célula se levantar. O seu grupo se levantar,
a sua família se levantar. Você, sem falar nada para ninguém, mas com Deus, porque Deus te deu esse discernimento para você ficar quieto, vai começar a agir, e Deus vai te usar, e você vai sendo moldado, trabalhado, e Deus vai te colocar em lugares muito maiores. Porque esse é o trabalhar de Deus. Agora, se a gente escolhe o caminho da deslealdade, aí, gente, o negócio não vai. O legado do desleal, ele sempre vai estar em guerra. O coração dele, né, vai estar em guerra. Ele não trabalha em função da paz. E ele é uma pessoa contenciosa, está sempre armando histórias. Em outras palavras, Davi está dizendo para Salomão: comece seu reino colocando tudo em ordem, filho. Veja bem as pessoas em quem você pode confiar, que você sabe que estão do seu lado. Não faça aliança com aqueles que se mostrarem desleais, sem arrependimento, porque será a derrota do seu reino. Absalão, a mágoa não tratada abre porta para traição. Se a pessoa não cuidar das suas feridas, pode passar de um filho fiel a um inimigo furioso. De repente parece tão fiel, no outro dia está puro veneno. Assim com o inimigo. Para abrir as portas e entrar o exército contrário. Porque a mágoa não foi tratada, não houve perdão, não se quebranta, não se humilha, a culpa é do outro, isso não é justo, o que fizeram comigo não é justo, a decisão do pastor não é justo, tudo não é justo. E o pior de tudo é que essa pessoa vai falando sobre os seus, se ela for um líder, essas coisas escondidas. E o coração dos seus líderes vão se inflamando. Realmente não é justo. Você viu o que fizeram com a pessoa? E normalmente essa pessoa sempre conta o lado dela. Ela não vai ser muitas vezes fiel aos fatos. Não é justo, não sei o quê. Aí vai se formando o quê? Um grupo de descontentes. E muitas igrejas têm rachado, queridos, por isso. Porque começou por um. Não é justo, não é justo, não é justo. E muitas vezes nesse não é justo, eu sou melhor. Se eu estivesse no lugar, entendeu? Não sejamos assim. Eu acredito que muitas vezes no ambiente onde há liderados, existem pessoas que muitas vezes são mais capacitadas, muitas vezes na leitura, assim, elas são muito mais informadas a respeito de coisas, estudam mais, até oram mais. Mas tome cuidado, se Deus tem te levantado assim, você é uma pessoa de oração, de jejum, você é uma pessoa de discernimento. Não deixe o orgulho entrar no seu coração para você pensar que você está no lugar errado, que aquela pessoa lá que você considera muitas vezes menos, está no seu lugar. Se Deus ungiu você, vai ser igual Davi, na hora certa você assume. Não queira conspirar contra ninguém, porque Deus não é com desleais, mas com os leais. Eu penso que tem aquela palavra que Jesus disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que são leais. Essa é a palavra que eu coloco. Pela violência que a sua irmã sofreu, Absalão ficou muito revoltado. Com o aparente descaso do seu pai, o coração de Absalão dia a dia vai se enchendo de justiça própria, até que dá um golpe de estado, onde planeja matar seu próprio pai e assumir o seu lugar. O processo para um outro tipo de deslealdade vir à tona em nosso coração, se a gente não cuidar. Começa com a ofensa: alguém me ofendeu, a pessoa me ofendeu e eu não trato. Em vez de colocar a situação diante do Senhor, fica alimentando, mas não é justo, não é justo, não é justo. Depois a pessoa pode até começar a viver uma época de passividade, parece que ela não está nem aí para nada. A pessoa não quer, mas a pessoa não quer também se envolver com nada. Querido, você já tem condições de liderar uma célula, eu não quero me envolver. Eu já sofri muito nesse lugar, já passei muita decepção. Não quero me envolver. Mas a pessoa não fica só passiva. Muitas vezes o inimigo começa a trabalhar na mente dela, colocando ideias, colocando sentimentos. E ela então começa a ter a amargura ativada. E o espírito crítico muitas vezes é muito forte. Aí ela começa só a ver os defeitos. Parece que o inimigo age de tal maneira que a pessoa não vê mais a glória de Deus no lugar. Não vê mais como aquela pessoa é uma bênção. Mas ela tem tantos defeitos. Aí, tudo é motivo para crítica. Uma pessoa que no passado foi tão... Mas
O problema está naqueles de quem a pessoa tem criticado? Não, o problema está lá no comecinho, na ofensa que entrou e não foi tratada. Na amargura que tomou lugar, foi ativada e começa então a pessoa muitas vezes a fazer até planos para boicotar o reino. Mesmo que esteja falando mal. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, amém, queridos. Muitas vezes, num certo ambiente, tem coisa que eu não concordo. Não é errado você não concordar. O errado é quando a gente não concorda e faz questão que todos saibam que eu não concordo. Para que a gente crie aliados e conspire contra aquilo que Deus tem abençoado. Entendeu? Então, assim, aqui não é uma igreja ditatorial, de ditadura. Com ditadura, não tem nenhum Hitler aqui dominando. Nós temos liberdade para termos as nossas ideias, para pensarmos. Nós temos liberdade para falarmos as nossas ideias. Nós temos liberdade para expressarmos. Mas nós temos que entender que essa liberdade fica limitada quando eu decido ser leal. Porque essa liberdade não me dá direito de sair por aí falando coisas indevidas. Não me dá direito. Essa liberdade ela é um tanto limitada pelos princípios da palavra. Foi isso que aconteceu com Absalão. É a quinta coluna, é o inimigo dentro do próprio reino. Davi estava com o inimigo que era o seu próprio filho e não sabia. Ele começa a querer ganhar o coração do povo, expondo a nudez do seu pai, do seu líder. Gente, Deus falou muito sério comigo sobre essa questão de expor a nudez. Até falei assim com meu marido, falei, Mal, eu acabei vendo que algumas vezes eu fiz isso. Acabei expondo nudez dos outros. Não é para expor nudez de outras pessoas, expõe a sua própria. É uma coisa que eu tenho que vigiar. Mesmo muitas vezes a gente faz isso, não é porque você é um desleal, é porque você tem, às vezes, fala de algumas coisas, até fala de algumas, sabe, não falando mal da pessoa, mas fala algumas coisas que não é para falar, dependendo do ambiente. Eu conversei algumas coisas sobre ele. Eu falei assim, Deus puxou a minha orelha. Deus falou assim comigo, uns dias atrás. Se você tiver que expor a nudez de alguém, expõe a sua. Exponha o seu coração, já que você não tem problema de falar de certas coisas. Que você realmente, porque é correto isso, não quer viver com aparência, assim, com falsa aparência. Mas sempre fale, quando se trata de falar de alguma dificuldade, fale das suas dificuldades. A não ser que a pessoa te dê liberdade para falar das dela, mas se a pessoa não deu, não fale da nudez da pessoa. Aconteceu com o filho de Noé, Cã. Noé tinha 3 filhos, 3 noras, uma esposa, eram 8 pessoas depois do dilúvio. E Cã, então, quando o seu pai, que plantou uma vinha, bebeu o suco da uva, ou o vinho, se embebedou, e ficou tão bêbado que Noé ali dentro daquela tenda tirou a roupa. Aí, Cã começou talvez a zombar, a ridicularizar, mas logo foi falar da nudez dele para os irmãos. Até meu marido falou, Zé, sabe por que ele não espalhou mais, talvez? Porque não tinha mais gente no mundo para espalhar, era só eles. Mas espalhou para todo mundo, que era aquele grupo. E falou da nudez do seu pai. Os outros 2 que compreendiam o princípio da lealdade, de não expor o pai, de não falar das vergonhas dos outros, de não ridicularizar os outros, que isso é sério. Foram de costas, cobriram o pai. Mas depois que o Noé voltou a si, eles contaram. E Cã foi amaldiçoado. Deus abençoou Jafé. Deus abençoou Sem, de onde saiu a nação de Israel. Mas Deus amaldiçoou Cã, porque o pai dele amaldiçoou ele, pelo que ele fez. É muito sério essa coisa. Muitas vezes a pessoa está travada, ela não vai, a coisa não está amaldiçoada muitas vezes. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas está presa. Tem que romper, tem que confessar, tem que entender que não é assim. Tem que falar, Senhor, me perdoa. Aí as coisas começam então a fluir. Parece uma coisa boba. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ele expôs a nudez do pai dele. O pai dele então falou, olha, você vai ser, seu descendente de Canaã, vai ser, então, servo de Sem, dos semitas, dos judeus, né? Lógico que ele não deu essa palavra naquela época que ele não sabia. Vai ser servo, vai chegar uma hora, e olha que passaram centenas, talvez milhares de anos. Vai chegar uma hora que tudo aquilo que é seu, você vai perder, porque seu irmão vai entrar e vai expulsar você. Que foi quando aconteceu com o povo judeu, que chegou em Canaã, que era a nação que saiu de Cã, teve que expulsá-los. Porque lá
não sei quantos mil anos atrás, centenas de anos atrás, havia sido proferida essa maldição. Mas toda maldição que houver sobre a nossa vida, pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus, é cancelada. Amém? Jesus, ele lida com as nossas maldições. Jesus, ele cancela qualquer palavra contrária contra as nossas vidas quando há arrependimento. E tudo fica zerado. E a história recomeça em Jesus. Sempre que alguém, está falando agora de Absalão, trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade ele vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. O que você está fazendo aí, filho do rei? Por que você então não faz esse papel? Porque não era a intenção de Absalão, ele estava aqui com politicagem. Muitas vezes o desleal é muito político. Ele, sabe, ele ri para quem interessa rir, ele recusa o que, sabe, tudo com a intenção, e Absalão estava assim. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, olha só que homem, né? Olha só. Além de ser muito bonito, a Bíblia fala que não houve homem bonito no mundo todo como Absalão. Então imagina, né? Já chamava atenção pela sua beleza, pelo seu tamanho, pelos ouros que ele colocava no cabelo, que ele colocava pó de ouro no cabelo. A Bíblia fala, onde ele passava, o pó do ouro brilhava e ele chamava atenção. Mas ele estava querendo conquistar um pouquinho mais o coração do povo. Absalão então estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Eu sou a resposta para você. Eu sou a resposta para esse lugar. Eu sou a resposta para essa igreja. Olha, se vocês me colocarem, ele estava em outras palavras dizendo, se eu for o rei, e ele fez isso durante 4 anos, ele não teve pressa de ir comendo pelas beiradas, de ir trabalhando ali, sabe? Né? Muitas vezes, pessoas vão na casa, a gente já ficou sabendo de pessoas que vão na casa de outros, falando mal do líder. E muitas vezes essa pessoa, quando está com o seu próprio reino, né? A intenção dela é que para que ele falou mal do líder, acompanhe. Se a pessoa acompanhar, porque foi enganada pelas palavras, essas pessoas não ficam. O império não cresce. O reino não vai para frente. Deus não vai com pessoas assim. Já vimos assim inúmeros casos. Mas não vai ser o nosso caso. Em nome de Jesus. Amém? Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade, entre aspas, a lealdade, né, dos homens de Israel. Nós já sabemos onde tudo isso acabou. Deus não é com os rebeldes, desleais e infiéis. Se reconhecemos qualquer dessas características em nós, corramos agora mesmo para a mudança e arrependimento. Porque o Pai das luzes, Ele nos abençoa hoje, Ele está aqui para nos abençoar. E você vai se colocar em pé porque nós vamos orar. E desde já se levante, pensando no que Deus ministrou no seu coração. Se você até aqui em nosso meio ouviu pessoas falarem de maneira desleal, porque você identificou a deslealdade de algum líder, de algum pastor, se arrependa, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração e você vai repetir comigo. Fale assim: Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que por muitas vezes eu pequei, falando mal, concordando com algumas atitudes erradas, que eu achava que era certa. Pai, me perdoa pela deslealdade, pela aliança feita com pessoas que não estavam 100% comprometidas com a visão da igreja, com os pastores, com o pastor Malci. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, olha assim para mim, faça isso profeticamente. Eu retiro todo o manto de uma autoridade falsa que estava sobre a minha vida. Eu rompo agora com toda deslealdade, com todo espírito contrário. Eu rompo agora com toda aliança que me prendia ao espírito de morte,
Há maldições que eu aceitei, mesmo sem saber, sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a minha igreja. Eu renovo no Senhor a minha aliança de ser fiel ao Senhor, à liderança, aqueles que o Senhor ungiu, aqueles que o Senhor levantou, porque é a minha hora, e o que o Senhor tem para mim vai chegar no tempo certo. Enquanto isso, eu vou ser como Davi, que agiu com lealdade a Saul, mesmo depois da morte, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu declaro o Senhor quebrado sobre a tua igreja, todo jugo, toda maldição, Senhor, ó Deus amado, por qualquer pacto que nós fizemos, Pai, falando, Senhor, concordando, Senhor, ó Deus, com olhares tortos, com olhares maliciosos, muitas vezes não falando nada, mas concordando, e o nosso coração ardendo, Pai, de prazer até de ouvir certas coisas, porque havia mágoa, havia ressentimento. Nesse momento, Pai amado, qualquer, Senhor, prisão, declaramos agora a abertura. Qualquer pessoa, Pai, que eu sei que estava com mágoa, nesse momento eu sei que ela declara a Deus amado, o perdão em nome de Jesus, para receber a cura do Senhor, a cura do Senhor. E nós declaramos, Pai, tudo aquilo que esteve no nosso meio, Senhor, que foi desleal, Senhor, que não estava conosco, Senhor, que trouxe qualquer, Deus amado, unção contrária, que não é do Senhor, para a tua igreja, nós rompemos agora em nome de Jesus, rompemos agora em nome de Jesus, com tudo aquilo, Senhor, que não foi estabelecido pelo Senhor, e declaramos, Pai, cada vida aqui livre, para pensar pelo Teu Espírito, para ver pelo Teu Espírito, para ser conduzido pelo Teu Espírito, ó Deus, e corresponder contigo, se alinhar contigo, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Se você achar importante, pode sentar. Se você achar importante procurar alguém e abrir seu coração, que você sabe que vai, só para você confessar, faça isso. Gente, é tão bom. Quantas vezes eu tive que confessar coisas. E até hoje eu confesso coisas. Não fico presa, não. É vergonhoso, mas vergonhoso é ficar no pecado. Confesse e seja livre. Amém? E vamos andar aí juntos como uma igreja que é protegida pela lealdade. Deus abençoe. Talvez vocês acharam estranho por eu ter feito essa oração, ou até o fato de todo mundo orar. Talvez você, alguém aí não se encaixe, mas para aqueles que se encaixam, teve efeito em nome de Jesus.